Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje o vídeo é contando a minha trajetória para entrar na medicina. Esse vídeo é especial para Rafaela Cristina, que comentou em um dos vídeos que queria saber mais sobre a minha preparação para o vestibular. Eu adorei a ideia, porque eu lembro que quando eu era vestibulanda eu adorava ver vídeos nesse tema, me deixava mais motivada, incentivada, e eu espero que esse vídeo também possa servir de incentivo para outras pessoas. Primeiro, eu queria deixar bem claro que eu vou contar a minha experiência no vestibular. Eu sei que as pessoas vivem realidades diferentes, têm recursos diferentes. Então, assim, não é porque eu entrei na faculdade direto do terceiro ano que você tem que se sentir pressionado a entrar também. Isso também não significa que eu seja melhor ou pior por ter passado direto do terceiro ano. Nós somos únicos, cada um tem seu tempo. E aqui eu vou contar a minha trajetória. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que durante o pré-vestibular nós estamos num momento muito sensível e eu não quero causar nenhum sentimento negativo em relação a isso. Vou começar contando desde o comecinho. Pode parecer um pouco sem graça, mas eu não sou daquelas pessoas que não eram dedicadas na escola, tiravam notas vermelhas e aí do nada decidiram que queriam medicina e aí começaram a estudar e mudaram de vida e se dedicaram e tal. E agora são doutores e não, eu não sou assim. Eu admiro muito quem conseguiu dar essa virada de chave, assim. Mas eu sempre fui muito dedicada, sempre gostei muito de estudar mesmo. Então eu sentava na frente, perguntava tudo pro professor, tirava nota boa. Então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse estudar para minha vida profissional. Eu decidi que eu queria fazer medicina bem nova, eu tinha 14 anos e eu tava no primeiro ano do ensino médio. E assim, eu sou do interior de Minas, de uma cidade chamada Nova Serrana, e eu estudava em uma escola que era boa, mas era zero focada para vestibular, assim. Até porque na época as pessoas nem queriam muito. Eu acho que ainda as pessoas aqui de Nova Serrana não querem muito fazer cursos que exijam uma preparação intensa, sabe? Às vezes a pessoa não quer fazer faculdade ou quer fazer uma faculdade aqui mesmo na cidade, que não precisa de uma preparação tão árdua. Então escolher medicina, assim, pro meu contexto era uma coisa um pouco ousada, mas eu queria tentar. Então, o que eu fiz? No segundo ano do ensino médio, eu resolvi já fazer um cursinho pré-vestibular, porque eu tava achando que só a escola não tava o suficiente e na época eu tinha a intenção também de fazer toda a minha preparação na minha cidade mesmo. Então, pra mim foi muito bom fazer o cursinho já no segundo ano. Não foi tão puxado assim, porque eu achava a escola muito tranquila, então fazer o curso foi muito tranquilo pra mim. Eu também não tava assim tão focada, porque eu ainda estava no segundo ano e assim, eu nem sabia qual faculdade eu queria fazer, mas eu ter feito o cursinho no segundo ano foi bom, porque eu comecei a ter mais contato com matérias que realmente caem nos vestibulares, professores muito bons, material muito bom, que tinha inclusive questões de vestibulares, questões do Enem. Às vezes nós tínhamos simulados e foi aí também que eu aprendi a fazer redação direito. Porque antes eu não tinha nem noção de como era fazer uma redação em estilo Enem. Eu tive uma professora muito boa que me ensinou a fazer redação de verdade. Comecei a gostar muito de redação. E aí, no final do ano, eu fui fazer algumas provas como treineira. Eu fiz o Enem. No Enem, gente, foi um caos. Porque eu acho que eu até teria ido consideravelmente bem, mas eu não tinha me preparado o suficiente em relação ao tempo de prova, sabe? Gente, vocês não têm noção. Eu achava que em 30 minutos eu conseguia passar uma redação e fazer o gabarito, sabe? Umas coisas assim. O que aconteceu? Eu finalizei a prova, fui passar a redação, e aí eu passei a redação perfeita, assim, toda feliz. E aí tinha, sei lá, 5 minutos pra me passar o gabarito inteiro. E não deu tempo de passar tudo. No final eu tive que entregar com metade do gabarito não preenchido. Foi muito traumático pra mim, mas foi uma lição, porque nunca tinha parado pra pensar que isso é uma coisa que eu tinha que trabalhar, sabe? Não é só você estudar, você saber as questões, você também tem que saber fazer prova.
Então, isso foi muito importante pra mim, esse acontecimento. Ainda bem que aconteceu quando eu era treineira, né? Minha preciosa redação, linda, eu fiquei muito orgulhosa dela. Tirei 920, fiquei super satisfeita. No terceiro ano, eu resolvi mudar de cidade. Eu fui para Divinópolis, que era onde tinha uma escola que eu vi uma diferença muito grande de ensino. E lá em Divinópolis eu tava rodeada de pessoas assim que queriam vestibular também. Praticamente todo mundo na sala queria uma faculdade assim que tinha que se dedicar pro vestibular. E isso eu acho que influencia bastante. E aí nisso, no meu terceiro ano, eu comecei a dedicar muito. Eu decidi que eu ia prestar vestibular para algumas faculdades particulares de Belo Horizonte. Decidi que o meu foco não seria Enem. Por quê? Porque eu sabia que se eu decidisse focar no Enem, ou eu ia perder um ano para me preparar bem, ou eu corria o risco de acabar com a minha saúde mental tentando estudar para o Enem, que é uma prova que todo mundo sabe que é desumana, em menos de um ano. Então, assim, muito provavelmente eu ia precisar de mais um ano para passar numa federal, sabe? Ou senão eu ia acabar com a minha saúde mental. Então, como eu felizmente tinha recursos para uma particular, eu decidi focar as minhas forças para uma boa faculdade particular. Enfim, eu tava estudando bastante e aí veio o Covid. E aí foi uma quebra de expectativas total. Que imagina, você decide sair da sua cidade para estudar, as expectativas estão lá em cima e aí você descobre que vai ser AD. E aí você vai e volta para sua cidade para ter aula online. Sabe, é bem frustrante, mas eu resolvi usar isso ao meu favor. O EAD fez com que eu pudesse organizar os meus horários de uma forma muito mais produtiva para mim, também focar os meus estudos mais em mim, para que eu pudesse ver mais os meus erros, mais os meus acertos, onde eu tinha que focar, conseguia cumprir melhor as minhas metas. Por exemplo, eu sabia que eu ia prestar alguns vestibulares que não caía história, geografia. Então, por que eu ia focar tanto nas aulas de história e geografia da escola, sabe? Então, quando tinha aula disso, eu colocava meu computador de lado e ia estudar outra coisa que tivesse mais peso. Por exemplo, a minha faculdade tinha muito peso em biologia e química. Então, eu tinha que estudar mais biologia e química. Então, o EAD foi meu aliado. Por incrível que pareça, por mais que tenha sido frustrante, ele me ajudou muito com algumas coisas. E eu pude também fechar cursinhos online, porque às vezes eu gostava de ver aulas online do cursinho. Bom, agora falando um pouco mais sobre como eu estudei mesmo, coisas que eu acho que foram muito importantes pra mim. Primeiro de tudo, eu tinha um planner, eu tinha um cronograma de estudo. Isso é muito importante. Pra mim, seria um pesadelo se eu acordasse assim um dia e não tivesse nada anotado. O que eu vou estudar hoje? Eu vou pensar aqui agora no que eu vou estudar. Não, gente, tem que se preparar, né? Você tem que fazer um planejamento. E como eu fazia isso? Depois que passou para EAD, a gente começou a ter simulados de 15 em 15 dias. E aí, cada simulado tinha um conteúdo específico. E aí eu pegava esse conteúdo específico que eu tinha que estudar para o simulado daqui a 15 dias e distribuía nos dias que eu tinha para estudar. E eu fazia muita questão. Eu lia, pegava a apostila que eu tinha, lia a teoria, às vezes assistia uma videoaula e depois fazia as questões que tinha no módulo dessa matéria. E aí eu via quantas eu errei, quantas eu acertei. As que eu errei, eu voltava lá para ver o que eu tinha errado, por que eu tinha errado. Dependendo, eu revisava de novo a teoria. A segunda coisa é que eu fazia muitas questões. Como eu falei, eu determinava um número de questões para fazer por dia. Eu pegava assim, matemática, 50 questões. E aí eu dava um jeito de fazer 50 questões de matemática no dia. Eu lembro que às vezes eu ficava até, sei lá, 1h da manhã, assim, porque às vezes eu procrastinava, tipo, não fazia durante a manhã, ia fazer só à tarde pra noite, e aí eu tinha que cumprir essa meta. Então eu não deixava de fazer as questões que eu falei que eu ia fazer. Então, se eram 50 questões de matemática, eu fazia 50 questões de matemática. Outra coisa, eu fazia simulados e provas antigas dos vestibulares que eu queria. Eu pegava as provas antigas das Ciências Médicas, que é a faculdade que eu tô hoje,
Combinava com as minhas amigas que também queriam ciências médicas de encontrar pra gente fazer as questões juntas, sabe? Isso era muito legal, porque a gente tinha uma troca muito boa. Eram duas amigas que inclusive tinham ido pra BH, estudar em BH, então tipo lá eles têm muito material preparatório pro cursinho e elas me passavam isso era muito bom. Outra coisa é que eu não fazia muito resumo. Eu acho que agora na faculdade eu até que comecei a gostar um pouco de resumo e eu faço às vezes. Mas na época do vestibular eu fazia zero. O que eu fazia era fazer post-its objetivos com coisas importantes, assim, que era fácil de esquecer. Por exemplo, fórmulas de física, algum mapa mental de alguma matéria mais difícil que eu tinha que lembrar. E eu distribuía tudo na minha parede, assim, e aí ficava uma parede gigante, cheia de post-it. Mas isso era muito bom, porque toda hora eu tava olhando, assim, tipo assim, tô de boa, aí eu olho ali e me deparo com a fórmula de Bhaskara. Sem querer, você acaba decorando. Outra coisa que eu fazia era aulas particulares de redação. Eu fazia cerca de 2 redações por semana. Redação é uma coisa que eu adorava fazer. Eu acho que meio que abre muito a sua mente para outras coisas. Eu tenho uma teoria que eu acho que tudo que a gente estuda é válido. Pode ser que você nunca mais use as leis de Newton na vida depois que você forma, mas eu acho que você ter aprendido a lei de Newton fez com que sua cabeça crescesse um pouco, faz com que seja mais fácil você aprender outras coisas, você raciocinar outras coisas, não sei, faz com que sua mente fique mais aberta. E aí, no meio do 3º ano, eu fiz vestibular para treineira em uma faculdade chamada Faminas. Por incrível que pareça, eu achei o vestibular muito tranquilo, sabe? A prova muito tranquila. E eu passei em 7º lugar. Sério, eu era treineira e eu passei em 7º lugar. E aí eu fiquei muito feliz, mas eu não queria ir ainda, porque eu queria tentar outras faculdades. E eu também não tava com essa pressa, assim, de largar tudo. Ai, passei e vou direto. Não, eu acho que, sabe, fazer o 3º ano primeiro, né? Formar, calma. Aí no final do ano, eu prestei pra vários lugares. Calma que eu tenho que contar aqui. UniBH, Faminas de novo, Ciências Médicas, Unifenas, enfim, em várias faculdades. E eu consegui passar de primeira em todas. De primeira que eu falo é porque não foi de excedente, sabe? Tipo assim, não foi... essas pessoas foram aprovadas, depois convoca outras pessoas, porque algumas das que foram aprovadas desistiram da vaga. Não, eu passei de primeira em todos os vestibulares, inclusive o das Ciências Médicas, que na época era, assim, um dos mais concorridos, e é a faculdade que eu tô, porque é uma faculdade muito tradicional, é uma faculdade muito boa. E na Faminas, que antes eu tinha passado em 7º lugar, eu passei agora em 4º lugar, e aí eu fiquei muito feliz com isso tudo. É uma sensação muito gostosa você ver o seu nome na lista de aprovado. E eu fiz Enem, como quem não queria nada. Porque, né, eu tava à toa, eu falei, vou fazer Enem. Eu gostei muito do meu resultado, por mais que eu não tenha focado no Enem. Uma das coisas que eu mais fiquei feliz foi que eu tirei 980 na redação. E essa foi a minha trajetória para passar em medicina. Claro que o que eu tô falando é um geralzão, mas eu acho que uma coisa que foi muito importante pra mim e que serve de conselho pra quem tá fazendo vestibular, que eu não me arrependo de ter feito, é priorizar a saúde mental, sabe? Se não priorizar a saúde mental, não vale a pena. Você tem que cuidar de você mesmo, tem que cuidar da sua saúde. Então, assim, estude, se dedique, não seja preguiçoso de ler a matéria e fazer as questões, mas não esqueça de descansar. Isso é muito importante. Você vai abrir mão de algumas coisas, mas não abra mão da sua saúde. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos, se ficou alguma dúvida. E me contem também um pouco da história de vocês, porque eu quero saber se vocês estão no vestibular ou se vocês já passaram por isso, como que vocês se sentiram nesse período. Quero saber, então me contem aqui. Eu tô lendo todos os comentários com muito carinho. Não deixem de se inscrever no canal também para não perder os meus vídeos e me sigam também no meu Instagram @lumestudies. Um beijo!